Mete bronca. Salve, salve, pessoal Terra Negra, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas sobre as rochas, agora é hora da gente falar sobre as rochas metamórficas. A palavra metamórfica vem de metamorfismo, transformação. E o que é isso? O que é o metamorfismo? Bem, quando nós falamos de rochas metamórficas, a definição está aqui. Elas são formadas a partir da transformação de outras rochas, ou seja, de rochas pré-existentes. É diferente da rocha magmática, que é uma rocha primária, que vem do magma. A rocha metamórfica lembra um pouco as rochas sedimentares, no sentido que a rocha metamórfica tem que ter uma rocha anterior. Essa rocha anterior passa por um processo para dar origem a uma nova rocha. No caso das sedimentares, nós já estudamos, elas passam pelo processo de intemperismo, ação das forças exógenas. Nesse caso aqui, as metamórficas passam pelo processo de metamorfismo. E o metamorfismo, ao contrário do intemperismo, é provocado pelas forças endógenas. O metamorfismo é fruto do aumento da pressão e ou temperatura. Importante você, que acompanha a gente aqui, ter essa noção do aumento. A redução da temperatura, a redução da pressão não gera o metamorfismo. E, tecnicamente falando, o que seria o metamorfismo? O metamorfismo é isso aqui, a recristalização dos minerais. O que vai determinar o estado da rocha é a sua cristalização mineralógica. A forma como os minerais estão organizados na rocha que define o estágio atual da rocha. Se aquela organização mineral muda, a rocha muda. Aqui eu usei um exemplo simplesinho, uma rocha com minerais xizinhos, que sofreu metamorfismo, ou seja, foi submetida a um forte aumento de pressão e ou temperatura, pode ser só a pressão, só a temperatura, ou os dois agindo simultaneamente. Essa rocha recristalizou os minerais e se transformou numa nova rocha. Essa nova rocha nós chamamos de rocha metamórfica. Não é que a rocha tem que derreter, tem nada disso. A rocha sofre uma recristalização e dá origem a uma nova rocha. Geralmente as rochas metamórficas, elas são formadas em áreas que exigem condições excepcionais. Enquanto as sedimentares são formadas aqui próximo à superfície, as metamórficas geralmente são formadas em ambientes onde você tem pressão, colisão de placas tectônicas, em ambientes onde você tem uma presença magmática mais forte, capaz de gerar o famoso metamorfismo termal. Então, essas condições geralmente não ocorrem aqui na superfície, ocorrem em condições endógenas. Eu trouxe aqui para vocês alguns correspondentes para a gente ter uma noção. Por exemplo, o arenito, lembra do arenito? Aquela rocha sedimentar detrítica formado pela litificação da areia? Pois bem, o arenito pode sofrer um aumento de pressão e temperatura e se transforma no quartzito. Quartzito muito comum aqui nos maciços antigos do Brasil, como é o caso da Serra do Espinhaço. O quartzito, que tem um nome comercial, a famosa Pedra São Tomé, tão utilizada para decorações de bordas de piscina pelo sua característica antiderrapante. Aqui em Minas Gerais, tem uma cidade chamada São Tomé das Letras, onde é muito comum a exploração da Pedra São Tomé. E só para reforçar aquele adendo da aula das rochas sedimentares, uma rocha quartzítica pode estar exposta à ação das forças exógenas e sofrer intemperismo. Se o quartzito veio do arenito e o arenito veio da litificação da areia, o quartzito sofrendo intemperismo é comum a liberação de areia. Daí a presença desses maciços antigos, quando ocorrem as cachoeiras, você encontrar uma areia branquinha, fininha, ela vem nesse ciclo, o famoso ciclo petrológico, que posteriormente nós teremos uma aula somente do ciclo petrológico. Um outro exemplo marcante está aqui, granito, rocha magmática intrusiva, plutônica. O granito sofre aumento de pressão e temperatura e se transforma em outra rocha amplamente utilizada na construção civil, que é o gneiss. O gneiss é uma rocha que geralmente o pessoal tritura para produzir a brita. E a brita misturada com a areia e o cimento, a água a gosto, uma mistura super gostosa de fazer, que é o concreto. Sem gneiss, sem construção civil.
Quando a gente fala, por exemplo, dos escudos cristalinos, uma das características marcantes dos escudos é a presença disso aqui, ó, o que nós chamamos de GG, muito granito e muito gneiss. Granito é magmática, o gneiss é metamórfica. Por quê? Veio da transformação do granito, veio da recristalização daqueles minerais, promovida pelo aumento da pressão e ou temperatura. Um outro exemplo clássico, o calcário, que é uma rocha sedimentar, sofre aumento de pressão e temperatura e se transforma em mármore. Quando nós estudamos o calcário, nós falamos da alta solubilidade do calcário. É uma rocha que tem um mineral chamado calcita. É uma rocha, quando exposta às condições exógenas, ela facilmente sofre intemperismo. Como o mármore veio do calcário, o mármore guarda um pouco das características do calcário. Tanto é que esculturas de mármore, quando expostas às condições intempéricas, geralmente o desgaste é bem prematuro, é bem precoce. Pia de mármore na cozinha tem uma durabilidade muito menor que a pia de granito. E por falar em mármore, nós temos mármores desde os mais simples aos mais caros, como o caso dos italianos, na região de Carrara. E essa aqui é conhecida nossa, o argilito. O argilito vem da litificação da argila. A argila é um sedimento. A argila sofre compactação e cimentação e vira uma rocha sedimentar chamada argilito. E o argilito, sob forte aumento de pressão e temperatura, se transforma na ardósia. Ardósia metamórfica, veio da transformação do argilito. Resumindo, para ter uma rocha metamórfica, como é o caso do quartzito, gneiss, mármore e ardósia, você tem uma rocha pré-existente que passa pelo processo de metamorfismo, ou seja, a recristalização dos minerais, e vai se transformar numa nova rocha. Com metamorfismo, nós vamos fechar aí os 5 ismos que nós devemos dominar em geologia, que é o tectonismo, o vulcanismo, plutonismo e intemperismo, e hoje o metamorfismo. Aquele abraço, até a próxima, valeu!